Nós precisamos ter essa consciência do que foi a escravidão no Brasil. Eu próprio chorei bastante e estamos à deriva. Fala galera, beleza? Estamos de volta com o canal aberto e hoje eu quero falar para vocês sobre um documentário que eu acabei de assistir, um documentário da Globo, Falas Negras, e é um ótimo debate que nós precisamos ter no dia a dia. E é ótimo saber que é uma produção de massa, uma produção global que vai atingir muita gente. E a gente precisa falar sobre isso. É impossível assistir ao documentário e não se emocionar, não sentir raiva em muitos momentos dessa situação que nós vivemos até hoje, porque o preconceito é muito arraigado no Brasil. E infelizmente nós temos alguns delírios governamentais que insistem em negar uma realidade tão presente, infelizmente tão presente na nossa sociedade. O nosso racismo no Brasil é real, é existente e nós precisamos acabar com ele. Mas vamos falar um pouquinho sobre o documentário Falas Negras. Documentário muito bonito, muito marcante, muito emocionante e muito forte. É um documentário dirigido por Lázaro Ramos e existem muitas falas, são 23 personagens, cada personagem falando sobre o racismo que vivenciaram no caso, na pele, naquele período histórico, que vivenciaram. E a partir dele, com muita luta, de alguma forma conseguiram modificar o mundo. Então é bom que nós possamos refletir sobre, de fato, o que é o nosso comportamento na sociedade. E esse tipo de produção vem ao nosso encontro para nos orientar, para que nós possamos refletir sobre essa situação, sobre esse racismo, sobre esse comportamento tão brutal da nossa sociedade. É óbvio que eu não vou falar aqui de todos os personagens que apareceram, mas eu vou falar de alguns que me chamaram bastante atenção. Não podemos nos esquecer daqueles escravizados, daqueles que foram tirados, arrancados do seu continente, trazidos para o Brasil em navios negreiros, em navios fétidos, né? Tem uma fala de um personagem que ele diz exatamente isso. Foi a primeira vez que o meu nariz sentiu um cheiro tão desagradável, né? Mas eu quero lembrar aqui de algumas falas que permeiam a nossa sociedade e que são apagadas, como por exemplo a do escritor abolicionista Luiz Gama. Luiz Gama, por exemplo, não aparece nos grandes compêndios literários. Luiz Gama não tem a sua obra divulgada para o ensino médio, não tem a sua obra divulgada para listas de vestibulares. Hoje existe uma tal de uma compensação nisso e aparece uma nota em alguns livros didáticos. Mas Luiz Gama, que é representado no documentário, foi vendido pelo pai, né? Ele era livre e foi vendido pelo pai aos 10 anos de idade como escravo. Como no Brasil nós não temos uma memória da escravidão, nós não temos um museu que recorda a escravidão, nós temos, infelizmente, pessoas que fantasiam seus filhos de escravo no dia do Halloween, como se isso fosse uma fantasia apropriada. Mas aí eu vou me lembrar de um personagem que está na produção da Globo, que é o escravizado Mahoma Bakwakwa. Ele tem cicatrizes horrendas e a fala é muito poderosa porque a fala é muito imagética. Ele mostra, através do exemplo vivido, como é ser um escravizado de um senhor que era considerado ali como uma boa pessoa, mas que sabia tratar os escravizados como a sociedade da época tratava, não é? Com açoite, com chicotada, com uma vida ruim, horrível para aquelas pessoas. Da mesma forma que o Ocidente tem memória do que foi o Holocausto, nós precisamos ter essa consciência do que foi a escravidão no Brasil, do que eram os navios negreiros. Não é nada cinematográfico, bonitinho, que a gente apronta ali e romantiza a situação. Não! Os escravizados foram arrancados de suas raízes, foram trazidos para cá de forma desumana,
passando fome nos navios negreiros, como mostra na produção, escravizados que vieram comendo milho de lá para cá. Alguns conseguiram se suicidar se jogando ao mar, mas nem todos conseguiam isso por conta dos tripulantes, como é mostrado na produção. Essa produção global é importante para que a sociedade consiga repensar os seus modos em relação aos negros. Mas eu vou falar de mais personagens aqui. Eu vou falar da vereadora Marielle Franco, cria da Maré. Marielle tem uma fala empoderada já quando ela é eleita vereadora. Mas ela tem um percurso difícil, não é? Ela mesma fala que foi estatística por ser mulher negra. Ela diz que foi espancada por ser mulher negra. Essa fala, quando chega até nós, é um motivo para repensar toda uma sociedade que repete esse comportamento totalmente prejudicial ao nosso povo negro. Um personagem que me chamou bastante atenção foi o James Baldwin, um escritor norte-americano que, com sua literatura, vai ganhar o mundo. Um escritor negro e gay. O que exatamente me chamou a atenção na fala apresentada pelo documentário Falas Negras foi justamente o momento em que ele, assistindo a uma produção visual, consegue perceber que estava torcendo pelo homem branco, e em um determinado momento ele se percebe, calma, eu sou perseguido nessa situação. Nessa produção eu sou perseguido. Então ele começa a modificar a sua postura a partir de toda essa construção, não é? E isso já é um gancho para uma fala muito potente do Malcolm X, quando ele diz que se nós não prestarmos atenção, a imprensa vai fazer com que nós odiemos os oprimidos e passemos a exaltar os opressores. O documentário chega ao ápice, no meu ponto de vista, com duas falas muito emocionantes, né? Eu próprio chorei bastante assistindo a essas falas, ouvindo essas falas, porque mostra como a ferida ainda está aberta, né? O pai do João Pedro, o adolescente de 14 anos, assassinado por quem, né? Como ele próprio fala no documentário, ainda vai vir à tona essa verdade. Pode passar quanto tempo seja, mas vai vir à tona. Uma outra personagem real que mexe bastante comigo é a trabalhadora Mirthe Santana, a mãe do Miguel, aquele garotinho de 5, 7 anos, não lembro bem, que caiu de um prédio em Pernambuco. A sociedade inteira, o Brasil inteiro ficou chocado diante disso, justamente por conta da omissão, da atrocidade que tudo isso representa, contrariando aquele lema de que vidas negras importam. Como? Importam para quem? Se eu trato uma criança com esse desleixo, a ponto de deixar essa criança num elevador e cair e morrer, qual é o meu papel nessa sociedade? Qual é o meu papel diante de uma sociedade que discrimina, mata e nega tudo isso? Nega esse racismo existente, esse racismo institucional presente, odiento da nossa sociedade. Estamos à deriva. Quando a liderança do Estado ignora a existência do racismo, principalmente colocando para os manifestantes essa loucura de poder que está em sua cabeça, a gente consegue perceber que o barco está realmente à deriva. E essa deriva pode matar muito mais gente. People, esse documentário é importante e chega num momento muito propício, se é que eu posso usar essa palavra, não é? Porque foi um documentário exibido um dia após a morte de mais um negro na sociedade brasileira. Né? Então é um documentário importante porque mostra, através de uma história
de dor, de sofrimento que o racismo mata. Mata com chicote, mata com tiro, mata com a omissão das nossas lideranças, mata com o joelho no pescoço. E nós não vamos nos calar. Wakanda!